Hoje, ao vivo, vocês que estarão depois nos assistindo no nosso canal do YouTube. Meu nome é Max Souza, pastor da MP Church. Bem-vindo. Esse culto está sendo tremendo. Espero que na sua casa você possa também sentir a presença de Deus. Quantos estão felizes de estar de volta na igreja? Glória a Deus. Amém. Se você ainda não sabe, oficialmente já recebemos o ok para termos pessoas presenciais em nossos cultos. Tinha um grupo vindo, claro, nos ajudando, mas agora é oficial, graças a Deus por isso. Só um aviso rapidinho para você que viu, para quem está assistindo ao vivo agora, talvez no YouTube, no YouTube mais tarde, não recebeu essa informação do nosso reunião de membros, e talvez não vai fazer sentido para você, mas só uma pausa rapidinho para a reunião de membros, dia 29, terça-feira, ela também será presencial aqui na igreja, tá bom? Com esse novo guia que recebemos, de podermos, antes ia ser tudo online, através de uma plataforma, mas agora, graças a Deus, vamos estar aqui presencial. Claro que temos um número restrito de pessoas que podem participar, mas porque com o histórico passado nunca tivemos mais do que nos é permitido hoje, tenho certeza que não vamos ter problema nenhum, mesmo porque vamos fazer duas reuniões distintas, se assim houver necessidade, para aqueles que querem só inglês e aqueles que querem português, para a gente não ficar naquela de traduzindo. E quantos estão felizes com essa notícia? Hein? Boa, né? Então a gente vai ter uma reunião só em português, mais fácil para todos assim participarem. Hoje, como foi dito aí nos anúncios ainda há pouco, nós estamos encerrando uma série chamada É Tempo, tá aí para você o logo dela, e essa série, não sei você, mas eu fui muito abençoado por ela, tenho sido abençoado por ela ainda, porque estamos nela, e se você não participou dos cultos, está aí disponível para você no nosso YouTube channel, e também os estudos, né, as mensagens que seguem na semana depois do assunto que a gente traz a cada domingo. E durante essa série, como nós ouvimos ainda há pouco, nós nos baseamos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, onde o escritor fala a respeito de um tempo determinado para todas as coisas. E eu creio nessa palavra, que existe um tempo debaixo do sol para tudo acontecer. E se algo ainda não aconteceu nas nossas vidas, é porque ainda não chegou o tempo. E durante essa série, nos domingos, nós falamos já de dois assuntos que nós cremos, dirigidos pelo Espírito Santo, que é tempo. Primeiro, nós falamos na primeira semana que é tempo de arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Deus está nos chamando a um arrependimento. Deus está nos chamando a abandonar as nossas antigas obras e tornarmos realmente a Deus, tornarmos para Ele. Nós cremos também que é um tempo de avivamento. Quantos creem nisso? Avivamento. Essa semana, queridos, nós tivemos uma semana de oração poderosíssima na nossa igreja. Todos os dias nós estivemos aqui por 1 hora, das 7 às 8, orando. Quantos estiveram aqui testificam que a presença do Senhor estava real aqui, amém? Nós oramos por vocês que não puderem estar, nós oramos por você que está nos assistindo, pedindo que o Senhor realmente venha trazer um grande avivamento sobre nós. E hoje, como encerramento dessa série, nós vamos falar do último assunto que cremos que é tempo. Nós temos no nosso coração algo que cremos que o Senhor está dizendo, também é tempo de. Mas antes de eu falar disso, deixa eu falar para você uma realidade. Vamos avaliar a realidade dos nossos dias. Porque se nós queremos determinar, e quem estava aqui na primeira semana e na segunda também falamos nisso, dentro do tempo cronológico, do cronos, a palavra cronos, lá no grego, que a gente aprendeu, e dentro desse tempo existe um kairos, existe um tempo oportuno para que algo aconteça. Então nós estamos dizendo à igreja, através de uma direção do Espírito, que é tempo de arrependimento, tempo de avivamento. E antes de eu introduzir o próximo tempo que nós queremos ser, vamos fazer uma avaliação dos nossos dias. Se nós pudéssemos descrever o que estamos vendo diante dos nossos olhos nesses dias, eu creio que as palavras do apóstolo Paulo, que estarei projetando para vocês em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5, descrevem bem os nossos dias. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito do que ele chamou, dos últimos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Para aí, quantos creem e concordam comigo que são tempos difíceis? Alguém já viveu um tempo pior que esse? Nos nossos dias? Na nossa geração? Não creio. Os tempos mais difíceis que essa geração já viu está agora. Ele diz, então, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí há um detalhe muito interessante a respeito do comportamento humano dos últimos dias. Porque se aplicarmos esse texto para outras épocas difíceis que o mundo já passou, que as pessoas já passaram,
Eu tenho certeza que alguém fala, mas já tivemos tempos difíceis, já tivemos um tempo das guerras mundiais, já tivemos tempo de outras pestes. Sim, verdade. Mas com certeza o comportamento dos seres humanos naquela época não se comparava com isso. A gente, quando assiste um filme dos anos 60, dos anos 50, você percebe que o comportamento, em geral, estou falando em geral, claro que sempre houve exceção à regra. As pessoas não eram assim. Como Paulo descreve o comportamento das pessoas, pois os homens, se referindo ao ser humano, serão egoístas. Mas concordo que as pessoas hoje são muito egoístas. Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais. Querido, se você tem mais de 35 anos, 40, você sabe o que significava desobedecer seus pais na geração passada. Não é verdade? Né? Quantos se lembram disso? Era um costume, não estou dizendo que é certo. Pode manter o screen aí para quem está em casa, porque eu creio que a gente precisa discernir bem isso. Mas eu sou de uma época, e eu não estou dizendo que isso é correto, que se você respondesse aos seus pais, os seus pais respondiam, você quer conservar os dentes? Quando lembra disso? Responde de novo, fala se você é louco. Quem é dessa geração? Tudo virou gente, ninguém morreu, né? Glória a Deus. Mas hoje em dia, nós temos uma geração desobediente aos pais, e os pais têm medo dos filhos. Uau! E diz que essa geração dos últimos dias serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Irmãos, eu nunca vi isso antes, onde o desrespeito à religião alheia fosse tão explícito. Jamais em outra geração as pessoas caluniariam de uma religião alheia como se faz hoje. E hoje a gente assiste, fica assim, em choque, o que está acontecendo? Lembre-se disso, últimos dias. Sem domínio próprio, ele continua, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, e como são? Ensoberbecidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Uau! Quantos concordam que isso descreve os nossos dias? Se você quer um relógio mais certo, mais atual a respeito do que está acontecendo, olhe para a Bíblia, leia a Bíblia, principalmente olhe para Israel e olhe o que está acontecendo nesses dias referente a Israel. Nós já ouvimos várias mensagens do pastor Fernando nos alertando sobre isso. Israel é o termômetro, é o relógio do mundo. É a videira que Jesus diz, observe a videira e as demais árvores. Observe o que está acontecendo em Israel. Esse acordo de paz, essa mudança repentina de vários países, inclusive o Brasil, de mover a sua embaixada para Jerusalém. Eu conversava com uma pessoa essa semana, pastor, por que isso é importante? Por quê? Porque até então os países não reconheciam Jerusalém como a capital indivisível de Jerusalém, e era Tel Aviv. Mas nós estamos nos aproximando do fim. É necessário que essas coisas aconteçam, para que aquele que tem a chave, quando você tem com a chave aí ainda, aquele que tem a chave possa voltar. Amém? Nós estamos crendo nisso, esse é o tempo que a gente vive. Mas avaliando a realidade dos nossos dias, olhando para o que está acontecendo, a gente precisa desesperadamente trazer uma mensagem para as pessoas dos nossos dias, dizendo que é tempo, diga comigo, é tempo de retornar. Diga comigo, é tempo de retornar. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Não foi do dia para a noite que a humanidade se afastou de Deus. Não foi num abrir e piscar de olhos que a gente viu, de repente, esses comportamentos se levantarem e as pessoas, de repente, começaram a agir assim. Foi algo que começou de pouco em pouco, com pequenas doses. Foi um processo lento, mas progressivo e contínuo, que levou os dias de hoje, as pessoas dos nossos dias, a se comportarem e ser exatamente o que estão sendo. E eu creio que esse é o momento para a gente dizer, é tempo de voltar para Deus, porque a razão que as pessoas estão agindo assim, é porque elas se afastaram de Deus.
Aos poucos foram removendo, né, princípios que são essenciais para uma vida e uma sociedade que respeita, que ama, que compadece-se uma dos outros. Foram tirando princípios cristãos. Eu vi uma juíza falando a respeito disso, acho que foi a Welder que compartilhou, eu gosto muito da Judy, essa pessoa muito centrada naquilo que diz, mas ela disse assim, olha, tiraram tudo de Deus, mas lembre-se que essa nação, falando dos Estados Unidos, é uma nação cristã judaica, ou seja, os princípios que temos na Constituição desse país, que é a razão que muitos quiseram vir para esse país, foi por causa desses princípios que foram adotados, inseridos na Constituição desse país. E hoje as pessoas querem destruir esse país. Quando estão ouvindo muito isso? Vamos destruir, vamos pôr fogo na... Mas, na verdade, eles estão atacando, queridos, o alvo final é a igreja e os princípios cristãos judaicos. Eu uma vez ouvi isso de um professor, ele disse assim, a sociedade ocidental, ela é fundamentada no direito romano, ou seja, na ideia dos romanos de traçar as suas leis, ela é fundamentada na questão social, na direção cristã judaica, e ela é no seu conceito filosófico de pensar grega. Essa é a sociedade que a gente escolheu viver. E muitos de nós viemos de países, viemos de regiões onde todos esses princípios, embora considerados os países ocidentais, não estavam em vigor. E a gente olhava para a América e dizia assim, é lá que eu quero ir. Quando se lembra do dia que você disse, é para lá que eu quero ir? A liberdade, eu quero ter os direitos. E a gente, de repente, olha e fala, tudo isso está sendo destruído. Por quê? Porque são os últimos dias, onde as pessoas se afastaram de Deus. E hoje eu tenho um clamor no meu coração, junto com essa igreja. É tempo de retornar. Eu me lembro de uma história dela, vou me basear hoje para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que Jesus contou em Lucas capítulo 15. Lucas 15, versos 11 a 24, e nós não vamos ler todos os versículos, vamos ver somente alguns, porque muitos de vocês conhecem a história. É conhecido como a parábola do filho pródigo. Embora não é uma parábola, assim, digamos, fictícia, eu creio que Jesus estava literalmente falando de uma realidade que acontecia, e que, creio eu, acontece ainda, onde filhos amados pelo pai se afastam dele. Mas só para dar um contexto dessa história, Jesus estava contando uma parábola com 3 histórias. Eu já preguei uma mensagem sobre isso, que é a ovelha perdida, a moeda perdida e, como última parte, o filho pródigo. E eu já ensinei para vocês a progressão de porcentagem de perda e do valor da perda. 100 por 1%, 10 por 1, 10%, e 1 quando só existe 2 e é 50%. E em todo o contexto Jesus estava dizendo, a vida é valiosa. E Jesus estava respondendo a pessoas que o questionavam a respeito dele sentar com pecadores, principalmente essas pessoas que eram religiosas no seu dia, não entendiam por que Jesus estava com ele, porque Jesus estava tentando ensinar, toda vida tem valor. Quantos que podem repetir isso comigo? Toda vida tem valor. Pessoas com esse comportamento que eu descrevi têm valor para Deus. E há um clamor no coração de Deus que precisa ser inserido no coração da igreja, de dizer às pessoas, é tempo de voltar para Deus, porque elas não sabem que se afastaram do Pai. Jesus, quando conta essa parábola, ele fala de um processo. Diga comigo, processo. É um processo. E o processo começa primeiro com um afastamento. Jesus claramente diz que o filho se afastou. Lucas 15, versos 11 a 12. Jesus diz, certo homem, uma pessoa, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Muitos de vocês conhecem essa história. E ele lhes repartiu os seus bens. Eu fico pensando, como é que uma pessoa que tem tudo pode deixar a casa do pai? Como é que pode uma pessoa que tinha todos os benefícios, todos os recursos, todo o amor, e pior, como é que ele pode se atrever a pedir a herança para o pai, estando o pai ainda vivo? É como se ele tivesse dito isso. Ele não disse, mas é como se tivesse. Pai, eu queria que o senhor morresse, mas já que o senhor não morre, me dá o que é meu. Eu queria que o senhor não existisse, mas já que o senhor está aí, me dá o que é meu.
deixa eu viver a minha vida. Mais chocante que pareça essa história relata a realidade de muitos. Pense comigo, o filho pródigo tinha sim um pai amoroso, quando sabe que nós temos um Deus amoroso. Amém. O filho pródigo tinha um pai com graça, com amor, quando sabe que nós temos um pai com graça, com amor. Um pai que provia, um pai que cuidava do futuro, quando sabe que temos um pai que provê e cuida do futuro. Mas ele trocou tudo pelos prazeres temporais. Ele abusou da graça. É o que a gente vê hoje. As pessoas esquecem que a vida, está lá em Gênesis, soprou. É bom soprar sem máscara. Porque quando eu sopro com máscara, vem tudo no óculos. Soprou sobre o homem o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. A vida veio de Deus, e o ser humano esquece disso, que o que nós temos veio do Senhor. O profeta Isaías disse o seguinte, quando declarou, em Isaías 53, verso 6, eu tenho projetado para você: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, nos afastamos. Cada um voltou para o seu próprio caminho, cada um foi seguir o seu caminho. A sociedade, o mundo de hoje está assim. Esquece que foi Deus o autor da vida. Eu fico pensando, toda vida é um projeto de Deus. Não existe acidentes. Quantos podem dizer amém? Salmo 139, Davi diz, eu ouvi, Deus dizendo, eu vi no ventre da sua mãe quando não tinha nenhuma forma, e o que mostra que a vida existe mesmo antes de ser vista, amém? Deus a conhecia e desenhou para ela todos os seus dias. Deus que deu a vida, e o ser humano esquece disso, e quando nasce, cresce, desvia-se, cada um segue o seu próprio caminho. Muitos acham que, como filho pródigo, sabe o que é melhor para eles. Eles acham que, não, eu sei, agora eu sou grande o suficiente, eu sou adulto o suficiente, e eu quero cuidar da minha vida. É claro que eles não pedem suas heranças, financeiramente falando, e saem por aí gastando. Não é isso, não, Deus me dá o que é meu. Não, eles apenas esquecem que foi Deus que deu tudo. Que tudo que eles têm veio de Deus. E saem pela vida exatamente como o filho pródigo. O ser humano vai se afastando de Deus, seguindo o seu caminho, ignorando Deus completamente de suas vidas. Ao ponto de você ouvir hoje abertamente pessoas dizerem assim, Deus não existe. Deus é uma invenção humana. Deus nunca fez parte desse projeto. O humanismo tem crescido cada vez mais. Nossa crise, queridos, global que vivemos hoje, é claro, um chamado de Deus para nós, como disse na primeira semana, nos arrependermos e começarmos esse processo de retorno ao Pai. Eu não tenho dúvida disso. Cada geração tem experimentado um afastamento de Deus, mas esse afastamento tem sido progressivo e contínuo e cada vez maior. E hoje, vamos fazer um paralelo, porque eu me lembro de aprender nesse púlpito, e creio nisso, que o físico reflete o espiritual. Quantos sabem disso? O físico reflete o espiritual. E hoje nós estamos sendo forçados a um distanciamento social. Mas esse distanciamento social, ouça-me, você que está em casa, é um reflexo do nosso distanciamento espiritual. Quando o homem saiu do jardim do Éden, por causa do seu pecado, nunca foi plano de Deus, que Deus nunca disse, saia da minha presença. O homem teve que se afastar por causa da santidade de Deus. Deus claramente diz, no dia que pecado você vai morrer, você vai ser separado. A palavra morte significa separação. E ele saiu da presença de Deus, e ele foi se afastando, e eu fico imaginando um local físico, onde Deus estava e cada vez mais o homem distante. Então, à medida que o tempo passava, o homem foi ficando cada vez mais distante. E cada geração tem experimentado um distanciamento espiritual maior. E aí chegamos onde chegamos. Esses são os nossos dias. O que esse filho fez? Eu creio que, como Jesus descreve, ele desperdiçou. Desperdiçou. Jesus disse, verso 14, depois de ter consumido tudo, ou em algumas traduções, desperdiçado tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Queridos, como é triste ver pessoas desperdiçando tudo.
e desperdiçando o que ela tem de mais valioso, que é a vida. Você sabia que a moeda mais valiosa do mundo é o tempo? Porque o tempo você não compra. É por isso que muita gente fala assim, minha hora, o meu tempo vale muito. Você tomar o tempo de algumas pessoas é muito valioso, porque ele sabe que ele não pode recuperar aquele tempo. Cada segundo, como eu tenho aprendido, não é um dia a mais, é um dia a menos. Nós não temos um dia a mais. Hoje é mais um dia, não, é um dia a menos. Porque é um relógio biológico batendo dentro de cada um de nós. E cada dia estamos mais próximos de um encontro. Sempre que me perguntam, Jesus está voltando? Eu falei, eu não sei, eu sei que a gente está indo. Por bem ou por mal, a gente vai chegar lá. E um dia o veremos face a face. Como diz a palavra de Deus, um dia toda língua confessará que Ele é o Senhor. Alguns para condenação, outros não. É tão bom saber que a gente está seguro, não pelas nossas obras, mas por causa do sangue de Jesus que nos perdoa de todo pecado. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? É permitido a glória a Deus ainda. Glória a Deus. Como dói ver no coração, ver pessoas desperdiçando, destruindo as suas vidas, acabando com tudo, exatamente como o filho pródigo. E permitindo-se, ver a sua vida ir cada vez para pior. Jesus diz que esse filho chegou a um ponto tão ruim, que é o ponto onde ele, graças a Deus, cai em si. Cai em si. Tem muita gente hoje, ouça-me, tem gente que está precisando de cair em si. Diz que o filho caiu em si, verso 17. Então, caindo em si, o que significa isso? Na linguagem antiga, caiu a ficha, entendeu o que estava acontecendo, percebeu que aquela decisão que ele tomou alguns tempos atrás, a Bíblia não fala quanto tempo, foi ruim para ele, estava fazendo mal para ele. Eu oro em nome de Jesus, eu tirei um tempo orando durante essa semana, pedindo que hoje fosse um dia de muita gente cair em si. Deus toca, que hoje as pessoas possam aprender que esse afastamento de Deus, que está sendo cada vez maior, que está levando as pessoas a desperdiçarem as suas vidas, hoje, em nome de Jesus, eles possam cair em si. E o que aconteceu? Ele não só caiu em si, mas ele começou a perceber algo que é muito óbvio. Ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Entenda que ele disse, ele nem pensou, é claro que meu irmão está no bem melhor. Ele nem se cogitou a isso, e a história diz que quando ele se propôs a voltar, ele disse, nem filho eu quero ser. Só de estar perto do pai já é bênção. Só de estar próximo do Pai eu já receberei benefício. Eu estava meditando nisso e o Espírito Santo me mostrando que a sua vida, a minha vida, é um testemunho para aquelas pessoas que estão começando a cair em si, que perto do Pai é melhor. Quantos podem dizer amém? As pessoas começam a olhar para ela e falam assim, poxa vida, eles estão bem. Eles têm, no meio dessa crise, Deus está cuidando deles. No meio dessa crise, o Senhor está... Eles têm fartura. Fartura, queridos, é uma palavra que precisa ser muito bem... Não é abundância para distribuir, para gastar. Não, é ter o suficiente para você e para outro. Quantos podem dizer amém? E nós temos fartura. Ele pôde ver o testemunho daqueles que estavam próximos do Pai. Ele caiu em si e falou assim, peraí, os trabalhadores de meu Pai têm mais do que eu, porque uma vida longe de Deus, queridos, só leva cada vez para pior. E o que aconteceu? Depois de ele ter caído em si, ele se levantou. Levantou. Verso 18 diz que levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Você sabia, por mais simples que seja essa palavra, diga comigo, levantar-me-ei. Ou mais fácil, né? Vou me levantar. Vou me levantar. Você sabia que, embora soa fácil, é difícil de fazer? Você sabia que tem muita gente que para no estágio anterior? Ele reconhece, ele sabe que a vida dele longe de Deus não está boa. E tem alguns de vocês me ouvindo. Você sabe que a sua vida distante de Deus está te levando cada vez para o fundo do poço. Você sabe que as pessoas que estão próximas de Deus estão melhor que você. Mas você não está conseguindo se levantar. Você não está conseguindo dizer, sabe, eu preciso de dar um passo. Diz que ele se levantou, e claramente a Bíblia mostra, e eu acho que isso é muito importante, porque este passo é individual.
Tem gente que está esperando Deus enviar alguém para te trazer de volta. Tem gente que está falando, não. E isso tem um segredo. Lembra que quando eu conto essa parábola, que é uma só, existe um momento que sim você vai atrás da ovelha perdida. Existe um momento sim que você vai à casa para procurar a moeda perdida. Mas no caso do filho, ele saiu porque quis. E porque ele saiu porque quis, o pai nunca foi atrás. E nunca enviou ninguém. Porque há pessoas que tomaram, Deus não fez robôs, Deus fez um ser humano com vontade própria. E essa vontade própria do homem que tem o levado cada vez mais distante de Deus. E Deus ficou aguardando, porque o pai representa Deus. Até que um dia ele se levanta, com as suas próprias, as mesmas pernas que te levaram distante de Deus, tem que te trazer de volta. Quantos podem dizer amém? É muito difícil isso, porque é reconhecer que o que você estava fazendo não é certo. É reconhecer que não era a melhor decisão. É triste, mas muitos não conseguiram ainda se levantar. E eu oro que em nome de Jesus hoje seja um dia de muitos se levantarem. Cair em si e se levantar. Mesmo os que estão lá no fundo do poço. E aí vem um ponto, que é o ponto que a gente crê que hoje é um dia, é um tempo. Não sei se para alguns vai acontecer hoje, mas eu creio que é o tempo do retorno. Diz que ele retornou. Sim, ele se afastou do pai, sim, ele perdeu, desperdiçou a sua vida, sim, ele foi para o fundo do poço para ter que cair em si, com suas próprias pernas se levantou, mas um dia ele diz, verso 20, levantando-se, foi para o pai, retorno. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou, correndo o abraçou e o beijou. Por quê? Por quê? Porque o pai é assim, queridos. Há sempre amor do pai. Eu vou falar sobre isso quando estiver na conclusão. O salmista expressa o coração do nosso pai no Salmo 103, verso 13. Olha o que ele diz. Como um pai se compadece dos seus filhos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O pai observou, esperou o retorno do filho. Eu fico imaginando a cena que eu tento visualizar dessa história, é o pai ali todos os dias, talvez numa casa com uma varanda, olhando para a estrada onde um dia ele viu o filho dele saindo. Talvez todas as manhãs, todas as tardes, durante o dia, ele parava e olhava para aquela estrada e pensava, como está meu filho, onde ele está, onde o que ele está fazendo. E o pai o aguardava. Estava ele ali, aguardando. O pai, cujo amor é constante, paciente, acolhedor. Deus sempre paciente, acolhedor. Há pessoas que estão hoje me ouvindo aqui, que precisam de ter essa palavra no teu coração. O Pai está te aguardando. Diga comigo, vamos dizer, para o Espírito levar essa mensagem, o Pai está te aguardando. Alguns estão aqui dentro e outros estão me ouvindo. O Pai está te aguardando. Olha o que Zacarias capítulo 1, verso 3 diz. Palavras do Senhor. Portanto, digo-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Volte-se para mim, declara o Senhor dos exércitos, para que eu volte para vós. Amém? Alguém confere o ar-condicionado, porque parece que ou a mensagem está muito fogo, os irmãos estão morrendo de calor, porque desligou. Porque está todo mundo assim, ó, pastor, essa palavra são chamas. Tá ligado? Vem alguém ali, o Josi, corre lá para mim, por favor, dá uma conferida lá, por favor. Os irmãos estão tudo, quantos estão com calor? Estão com calor? É a palavra que é chama consumidor sobre a sua vida. É alguns já sentindo aquela agonia do Espírito. Ai, pastor, faz o apelo logo para mim que eu volte correndo. Amém? Glória a Deus. Portanto, diz o Senhor, volte-se para mim, para que eu volte para vós. Deus não diz, eu vou voltar para vocês, e aí vocês voltam para mim. Não, volte-se, porque quem se afastou, fomos nós. Deus está sempre de braços abertos nos aguardando. Deus está sempre de braços abertos. E na sexta-feira eu vou falar do filho mais velho. Não perca, porque eu vou falar com a igreja na sexta-feira. O que a gente deve fazer quando os filhos do pai, que ele vai trazer, porque ele vai trazer, como você pode dizer amém? Ele vai trazer de volta. Esse é um tempo de retornar. E a igreja do Senhor vai ser
tomada por pessoas que estão afastadas, desviadas, longe de Deus, vão voltar. Deus me dizia, este é um tempo do retorno. Nós vamos batizar muita gente, nós vamos encher a casa do Senhor, porque este é um tempo do retorno. Tem muita gente que está sendo tocada pelo Espírito Santo. Pastor, esse tempo onde as igrejas estão vazias, calma. O Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo uma obra, sabe, Jesus vem buscar uma igreja gloriosa. As chaves estão balançando e Ele está dizendo, a igreja, eis que venho, eis que venho. Volte-se para mim, diz o Senhor. Conclusão, é tempo de arrependimento, é tempo de avivamento, é tempo de retorno. No inglês isso ficou tudo com R, porque quando eu pensava nessa série, eu pensava para ficar um jeito, né? Ficou, it's a time to repentance, it's a time to revival, it's a time to return. No português eu tentei uma palavra com A aqui e não deu. Eu quase pus assim, é tempo de voltar, para ficar bonito. Né? Tempo de voltar para o Senhor. O que eu quero deixar com vocês hoje é que é tempo de voltar, mas tem um benefício em voltar. Você não vai deixar somente, sabe, tudo que você estava fazendo na sua vida, as perdas que você estava tendo, eu não sei quando você se converteu, mas eu sei que um dia, quando eu nasci de novo, embora muito jovem ainda, eu vi quanta besteira eu estava fazendo com a minha vida. Quanta besteira eu tinha feito. Pastor, você não fez nenhuma besteira depois disso? Claro que fiz. Fiz besteira, quase falei uma aqui. Todos nós fazemos. Eu ia brincar, mas tem gente que não entendeu. Eu me tornei pastor, mas deixa pra lá. Queridos, presta atenção. Todos nós, um dia, nos convertemos para o Senhor. Todos nós. E naquele dia eu pude ver que a minha vida sem Deus era vazia. Quantos sabem o que eu estou falando? Era vazia. E como é bom voltar. Como é bom estar no Senhor. E eu não quero nunca, eu disse já ao Senhor que eu não quero nunca me desviar. Essa palavra não vai fazer parte do meu vocabulário nunca. Quantos prometem isso a Deus também? Eu fui uma vez no Brasil com a minha esposa e essa palavra estava assim muito. Eu falo de Jesus onde eu vou, eu converso com as pessoas. Aí eu ouvia direto, eu sou desviado. Eu sou desviada. Aí eu ouvi assim e falei, meu Deus, que triste, né? Aí eu disse para o Senhor, eu nunca quero usar essa palavra, é feia. Quantos prometem que não quer desviar nunca? Eu não quero sair do caminho jamais. Eu já disse para Deus, Senhor, se o Senhor tiver aí na visão, né, que o Senhor, que eu vou desviar, leva antes, vai. Leva antes, não deixa eu passar por essa vergonha, nem o Senhor, nem meus filhos, nem minha família. Eu quero servir o Senhor por toda a minha vida. Eu quero dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Cheguei para receber a minha coroa. Mas vamos voltar aqui. O que acontece quando a pessoa retorna para o Pai? Eu não quero só que você retorne, não. Eu quero que você saiba que há um benefício. Lucas 15, continuando, verso 21 a 24, Jesus diz: depois que o Pai o beijou, primeiro vai ter um beijo. E o beijo do Pai é bom. Eu tenho duas filhas aqui que toda manhã correm para o meu quarto para dizer, papai, me beija. Porque o beijo do Pai é bom, não é? Ela fala assim, pai, you embarrass me now. Mas o beijo do Pai é bom. O abraço do Pai é bom. Quando vocês experimentaram o beijo do Pai e o abraço do Pai, é bom, é bom. E aí o filho, tentando se justificar, disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai, é quase que o pai, cala. Mas o pai disse, cala a boca, você não sabe de nada quanto tempo eu tenho te esperado. Ele disse aos seus servos, depressa, tragam o melhor manto e ponha-no. Deus disse, traga o pai, cobre ele. Possivelmente ele estava maltrapilho, sujo, nu, não sei. Mas ele não estava com a vestimenta apropriada de um filho de Deus. E o pai continua, põe um anel em seu dedo, e eu vou explicar sobre isso. Sandálias nos seus pés, e tragam o bezerro gordo, e matem-no. Quando gosta de um churrasquinho assim bem, né? Ah, como é bom. E ele disse, vamos fazer uma festa, e festejar. Diga comigo, vamos fazer uma festa. Aleluia. Eu estou com saudade de festa. Festa na casa do Pai.
Eu estou com saudade de ver pessoas sendo batizadas. Eu estou com saudade de fazer apelo e as pessoas virem chorando para o altar. Eu estou com saudade de festa na casa do Pai. E ele diz, pois o meu filho estava morto e agora está vivo novamente. Ele estava perdido e foi encontrado. Então eles começaram a celebrar. O que vai acontecer se a gente vai voltar ao Pai, se hoje for o dia do seu retorno? O dia que você retornar para o Pai, Ele nos dá um novo manto, cobrindo toda a nossa vergonha, simbolizando que o velho se foi e o novo está ali. Sabe o que acontece quando você volta para o Pai? As coisas velhas ficaram para trás, 1 Coríntios 5,17, eis que tudo se faz novo. Quando o Pai te cobre com as vestimentas santas dele, não tem ninguém que pode te condenar. Quantos podem dizer amém? Quem pode nos condenar? Como diz lá Romanos 8, capítulo 1, que aqueles que estão em Deus, ninguém condenará. E ele diz, ele nos dá um anel para colocar no nosso dedo, dizendo que a nossa identidade de filho foi restaurada. Anel era o anel da família, que dava o nome da família, que dava a identidade da família, e Deus dizendo para aquele filho, está dizendo para nós, quando você volta, eu te recebo de volta como meu filho, como meu filho. E aí ele nos dá sandália para calçar. Para você entender isso, você tem que entender o contexto da época. Naquela época, só escravos e servos andavam descalços. Pessoas de honra andavam calçadas. O filho do pai sempre andava calçado. Por quê? Sandálias naquele dia simbolizavam realeza, poder, honra. Ele diz claramente, calce meu filho, pois ele não é mais escravo. Ele não é mais escravo do pecado. Deixa eu te dizer, você não é mais escravo do pecado. Você está vestido com sandálias do Pai. Sabe, os seus pés estão cobertos, te protegendo dessa poeira maligna do pecado. E por último, quando a gente volta, vai ter uma grande festa. O Pai pacientemente espera, e quando a gente voltar, quando houver o retorno, vai haver uma grande festa, uma grande celebração, quando a gente resolver retornar. Essa mensagem que o Senhor está dizendo para nós e para você que está nos assistindo, este é um tempo de retornar. Retornar como antes éramos, filhos de Deus. Essa pandemia, queridos, afastou muita gente. Eu disse que muita gente vai vir, mas afastou muita gente. Eu tenho acompanhado, eu tenho percebido que pessoas estão vivendo uma vida como se Deus não existisse. Como o filho pródigo. Como se o pai não fosse mais parte da vida deles. Elas não entram no culto, elas não assistem aos cultos, elas não leem as suas Bíblias, elas, de trás, como eu disse, dessa cortina da proteção que eles querem ter, está havendo um afastamento. E Deus dizia claramente no nosso espírito, diga à minha igreja, diga ao meu povo, que é tempo de retornar. Porque muito em breve, tudo isso vai acabar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Há um apelo no nosso coração, que vem do coração de Deus. De olhos fechados, de cabeça baixa, tente imaginar um pai, pacientemente aguardando o retorno de um filho que um dia se foi, de um filho que foi se afastando, começou a perder tudo, começou a tomar decisões erradas, começou a sofrer, começou a passar dificuldades, começou a passar sofrimentos, começou a passar... Queridos, isso nunca aconteceria próximo do Pai. O Pai jamais permitiria isso. Mas naquele tempo, ele longe do Pai, ele trouxe sobre si terríveis consequências. Eu quero que você imagine esse pai, as lágrimas caindo, pensando, você não precisa de passar por isso. Você não precisa de estar vivendo isso. Como disse Jesus em João 14, ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas.
O que Deus tem preparado para nós é enorme, é grande, é magnífico. Este mundo é passageiro. Eu não estou dizendo que você não vai passar dificuldades, eu não estou dizendo que você não vai... Entenda o que eu estou dizendo. O que é pior que pode acontecer, o que vai pior acontecer com todos nós, não é o que está acontecendo nessa vida, mas é o que está por vir. E quando eu falo da casa do Pai, eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma entidade, eu não estou falando de um lugar físico, eu estou falando de um lugar em Deus, que te trará segurança, que só o sangue de Jesus pode trazer. Ninguém sabe o dia e a hora que a gente vai partir. Ninguém sabe o dia e a hora que será o seu último tempo, o seu último respirar. E o Pai está te aguardando, para que você entre por esse outro portal, vestido com anel e calçado, identificando que você pertence a Ele, que você não é escravo, que você não merece a condenação que está por vir. O Pai quer te marcar para que todos saibam que você pertence a Ele, mas Ele está te aguardando. A escolha é sua. Você decide se a hora é agora. Você decide se esse é o tempo. Você já caiu em si? Levante-se então e volte para o Pai. Alguém me assistindo agora que você precisa de voltar. Alguém assistindo agora que o Espírito Santo está te tocando e você sabe disso, que você precisa de voltar. Voltar imediatamente para o caminho do Senhor, viver como se você nunca tivesse saído, né? Como você antes vivia, quanto você antes servia ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca nessa vida. Se você precisa de entrar em contato conosco, eu tenho o e-mail da igreja, info@mpchurch.us. Envie-nos e-mail. Se você é local, se você vive nessa região, entre em contato com a nossa igreja. Alguém enviou para você esse culto, para que esse culto chegasse até você e você ouvisse a voz do Espírito para te dizer: é tempo de voltar, é tempo de retornar. O Senhor te abençoe, tenha um dia abençoado, cuide-se, proteja-se, estamos aqui para te servir, se você assim nos permitir. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, vou concluir daqui a pouco com a igreja, mas você que está nos assistindo online, fique com Deus, muito obrigado pela oportunidade de ter falado ao teu coração. A paz do Senhor a você que nos assiste através desse culto.